Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos do canal Amador Espírita. Estamos juntos mais uma vez para o nosso momento Saber e Sentir. Esse momento que nos propicia a oportunidade de refletirmos um pouco e de também buscarmos aquele refazimento que nós necessitamos para as nossas vidas, para o cumprimento das dificuldades naturais, dos enfrentamentos diários. Então vamos à prece, para que o nosso coração se envolva com esse instante, com esse momento, e que nós possamos aproveitá-lo integralmente. Então vamos elevar o pensamento, procurarmos a figura meiga, amorosa e doce de nosso Mestre Jesus. Vamos descansar o Espírito na sua presença, rogando a Ele que nos auxilie, que nos traga a sua paz, e que possamos, através das vibrações amorosas que emanam de sua natureza divina, recebermos o fortalecimento que nós precisamos. Assim, Senhor, queremos te agradecer também a oportunidade que nos concede de podermos trabalhar, vivenciar nossas experiências neste mundo sob a tua guarda. O Senhor cuida de nós e nós prosseguimos aprendendo, lutando para melhorar. Muito obrigado, Senhor. Abençoe nesse instante, envolva todas as pessoas em qualquer lugar onde estejam, amparados, acolhidos por tua bondade. Que assim seja. Então vamos dar sequência ao estudo da obra Rumo Certo, de autoria do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, aqui editado pela então Federação Espírita Brasileira. Hoje o capítulo é o capítulo 26, intitulado Decisão e Vontade. Vamos conversar então sobre esse assunto, a decisão e a vontade, que são duas ferramentas muito importantes para nós nesse mundo em que nos encontramos, sob os desafios aos quais estamos submetidos. Incerteza parece coisa de pouca monta, mas é assunto de importância fundamental no caminho de cada um. Então a gente acha, por exemplo, que a incerteza, né, ela é algo que não tem muita importância, mas ela é fundamental no caminho em que vivenciamos nesse mundo, né? Será que nós podemos caminhar sob a incerteza, sendo muitas vezes constrangidos a determinados comportamentos que a incerteza nos traz? As criaturas entram na instabilidade moral, habituam-se a ela e passam ao domínio das forças negativas sem perceber. Olha só que coisa mais interessante o Emmanuel nos recorda. A gente se acostuma com a instabilidade moral, né? Com as coisas erradas, que vai passando a fazer parte dos nossos hábitos diários. Muitas vezes bem justificada, né? Aquela instabilidade moral é bem justificada por uma série de fatores que estejam nos acontecendo. Algumas insatisfações que nós vivemos, alguns problemas materiais, ou algum outro problema qualquer que seja, que nós utilizamos, né, essa instabilidade moral, esses hábitos que nós adquirimos como coisas naturais. E realmente, depois de algum tempo, eles passam a serem naturais como se não tivessem nenhuma importância. E eles são significativos para a nossa jornada, tendo em vista que, dependendo do que nós façamos, podemos estar satisfeitos agora, ou resolvendo, não estando resolvendo coisa nenhuma, alguma coisa momentânea, mas que daqui a pouco as consequências advirão e nos trarão muitos desconfortos, muitas provações, muitas dores, até mesmo algumas delas dilacerantes. Talvez a gente está apenas
adiando o processo que precisávamos resolver agora. Estamos apenas transferindo para o futuro aquilo que, na verdade, mereceria a nossa atenção nesse momento. E utilizar de meios imorais, negativos, né, errados, não vai nos libertar daquele círculo doloroso, né, em que nós nos encontramos e que vai só nos trazer mais agravantes ainda. Muitas vezes exatamente aquilo que nós tememos é o que vai acontecer, se nós não procurarmos parar tudo para resolver as coisas que se apresentam de maneira errada, conturbada, difícil. É necessário pensar sobre isso. E o quanto e a quantos estamos ferindo, magoando, prejudicando, para manter aquela postura que nós estamos vivenciando. Saibam eles ou não. Às vezes temos que mentir, às vezes temos que fazer coisas que não são realmente as melhores opções. Então ele diz aqui que a instabilidade moral passa a ser um hábito e nós passamos a ser dominados por forças negativas sem perceber. Aqui no próprio mundo material, passamos a ser vampirizados, até mesmo conduzidos por pessoas inescrupulosas ou que têm um comportamento indevido, que vão ajudando a dar razão àquela falta de razão que a gente tem, e outras vezes pelos espíritos inferiores, que passam a comungar da nossa companhia no dia a dia. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Dizem-se confiantes pela manhã e acabam indecisas à noite. Então, muitas vezes, a incerteza é aquele momento em que também a gente acorda, né, com toda a certeza de uma coisa, e à noite já não estamos mais seguros assim. Frequentemente rogam em prece. Então, como é que alguém que está assim roga em prece? Senhor, eis-me diante de tua vontade. Mostra-me o que devo fazer. Geralmente a gente pede isso, mas será que é realmente o que nós queremos? Esse pedido é realmente honesto? A gente quer mesmo que seja feita a vontade do Pai? Que a vontade de Deus, na maioria das vezes, se o caminho está errado, é que ele se arrume. Que se a gente está num caminho tortuoso, que a gente venha para a estrada retificada, reta, né, para o caminho melhor. E quando o Senhor lhes revela, através das circunstâncias, quadro de serviço a expressar-se conforme as necessidades a que se ajustam, exclamam em desconsolo. Quem sou eu para realizar semelhante tarefa? Não tenho forças. Ai de mim que sou um inútil. Então, muitas vezes, quando a vida apresenta a solução, especialmente quando a gente pode prestar um trabalho no bem, uma coisa boa, né, saindo agora das questões triviais da nossa vida, mas também da utilidade que a nossa vida pode ter a outros, e falar, mas quem sou eu? Fazer uma tarefa dessa? Ah, não, eu não consigo, eu não posso. Mas por quê? Porque nós estamos acostumados com aquelas sombras que nós elegemos para a nossa vida, com aquelas companhias que a gente não quer desabituar-se delas, separar-se delas. Então ficamos ali dizendo que a gente é inútil, que a gente não pode nada, que a gente não consegue nada, até mesmo na vida normal, né? Há pessoas, por exemplo, que permanecem ociosas, dizendo que não conseguem trabalhar, que não conseguem, eu não consigo fazer nada, eu não consigo fazer determinada tarefa, não procuram um trabalho, um emprego, alguma coisa para contribuir com os próprios pais, né, ajudando na economia do lar. Outras vezes, maridos e esposas que também fazem isso, né, ficam na dependência do outro, porque não se resolvem por fazer nada, e falam que não tem condição, que são uns inúteis, que não têm vontade, que não têm, né? Então, nesse sentido, o que será que está nos faltando, então? Sabem que é preciso servir para se renovar, mas, paradoxalmente, esperam renovar-se sem servir. Então, a pessoa, nas questões do bem, nós aprendemos que a tarefa no bem, né, o trabalho na caridade, o trabalho no amor, renova a gente. Mas nós necessitamos realizar a tarefa. Não podemos esperar ficar renovados, puros, perfeitos, para irmos realizar a tarefa do bem. Então não faremos nunca. Muitas vezes nos afastamos das pessoas, nos afastamos do trabalho, muitas vezes envergonhados, ou até mesmo por não termos aquela vontade firme de assumir um trabalho, uma atividade para fazer,
quando é exatamente aquela tarefa, o convívio com as criaturas do amor e do bem. Nós não dissemos lá no início que o Emmanuel fala que a gente escolhe companhias, né, espirituais negativas para conviver, ó, ele fala aqui, ó, forças negativas para nos controlar. Que tal mudar isso agora, então, para forças positivas? É muito mais fácil termos inspiração, termos auxílio, termos uma direção de caminho do que fazer para as nossas vidas quando nós estamos no caminho do bem do que quando nos afastamos dele. Esperarmos sermos perfeitos para trabalhar, então provavelmente não trabalharemos. Sermos perfeitos. Se temos uma dificuldade, aceitemos aquela dificuldade como a própria a própria resolução do problema. Ah, mas eu tenho vergonha, eu errei, eu fiz isso, fiz aquilo. Tá bom, quem não erra? Então vamos ficar juntos dos nossos irmãos, olhar para as pessoas, reconhecer a nossa fragilidade e melhorar, porque é o trabalho no bem, é a atividade no amor e no bem que vai nos melhorar. E outras pessoas, na vida material, ficam esperando que apareça um ânimo do nada, né? Que Deus, então, fala, Senhor, me dê ânimo, né? Sem que a gente faça esforço nenhum. Então, eu quero primeiro me renovar para depois ir trabalhar. Eu quero primeiro me renovar para depois ir servir no bem. Isso não vai acontecer, porque é necessário que nós nos movimentemos, que nós façamos, que nós nos esforcemos. Deixemos aquela condição comodista que nós estamos, justificado por problemas emocionais e outras coisas, para fazer alguma coisa. Porque dia virá que seremos constrangidos a isso. Condições do que essas que temos hoje, que a gente acha que não é nada. Ela é um grande auxílio para todos nós, mas a gente acha que aquela condição que a gente se encontra não propicia a gente a fazer nada. Então, um dia, eu estando melhor, eu vou fazer, tanto na tarefa do bem, quanto um trabalho. Né? Vai aparecer um trabalho ali, né, que vai me colocar numa condição de destaque no mundo, onde eu praticamente não farei nada e ganharei muito dinheiro. É muito pouco provável que uma situação assim aconteça. Há necessidade do nosso esforço, do nosso trabalho. A grande maioria de quem chegou a uma vitória no mundo material trabalhou, se esforçou, lutou e teve ajuda para chegar lá. Dispõem do verbo fácil e muitas vezes se proclamam inabilitadas para falar auxiliando a alguém nas construções do espírito. Então, seja na oratória, ou seja realmente no trabalho ou em algum lugar, a pessoa tem uma facilidade para falar. Ela pode ajudar muita gente com a sua fala, mas ela, não tenho condição, eu não consigo. Né? Joana de Ângeles, em uma obra que eu não me recordo o nome, mas ela diz assim na obra que dizer eu não consigo equivale a dizer eu não quero. Porque sempre podemos fazer alguma coisa, mesmo numa condição onde se acredita não poder fazer nada. Sempre podemos, com o nosso livre-arbítrio, com a nossa decisão, com a nossa escolha, com a nossa vontade, fazermos alguma coisa. Possuem dedos ágeis, quais filtros inteligentes engastados nas mãos. Entretanto, costumam asseverar-se inseguras na execução das boas obras. Destreza, facilidades para fazer muitas coisas. Ah, mas eu não consigo, eu não tenho condição. Eu sou um inútil, eu não sirvo para nada. Olha a situação que eu estou, que eu me coloquei. Sim, estamos numa situação complicada. Deus compreende onde estamos e nos ajuda, mas ajuda-nos a partir da nossa ajuda. E a nossa ajuda necessita também, além do esforço para o trabalho, da nossa subsistência, também que a gente auxilie os nossos irmãos, que a gente conviva também para poder melhorar. Eu me recordo de lá da nossa casa, da casa de Madom, do pessoal que faz o artesanato, os bordados, a costura. E uma vez fui numa atividade assim durante o dia e estava vendo essa atividade da costura e tal. E eu percebi entre as senhoras que estavam ali fazendo crochê uma senhorinha que trazia para bem perto dos olhos assim a agulha e tal e fazia, né? E cheguei perto dela, olhei, né, ela me deu um sorriso e sem que eu perguntasse nada ela disse assim: "Olha, meu filho, eu não tenho muita coisa para dar não. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho muita saúde, mas olha, se tem uma coisa que eu sei fazer
é crochê. Então eu vou fazer essas blusinhas aqui para os bebezinhos que estão aí nascendo, para que eles é, tenham um pouquinho de calor, né, para que eles se sintam acolhidos e aconchegados. Eu fiquei emocionado ali observando, falei, é verdade. A gente sempre pode fazer alguma coisa com as habilidades que tem. Como o Emmanuel fala aqui, tem mãos ágeis, mas não faz nada. Ouvem preleções edificantes, ou mergulham-se na assimilação de livros nobres, prometendo heroísmo para o dia seguinte, mas passada a emoção, volvem à estaca zero, a maneira de viajante que desiste de avançar nos primeiros passos de qualquer jornada. Então, a gente ouve uma palestra, né, que nos envolve, que nos motiva, a gente se emociona, tal. Lê um livro que tem lições lindíssimas, tem lá exemplos valiosos, e a gente fica muito, muito assim, envolvido por aquela leitura. Aí dorme, no dia seguinte voltamos à estaca zero outra vez. Ao mesmo marasmo onde estamos, porque nos falta decisão e vontade. Precisamos tomar uma decisão. Eu decido que a partir de hoje, não é amanhã. Sempre que alguém falar a partir de amanhã, a não ser que seja meia-noite, 1 hora da manhã, né? Mas a partir de amanhã, não, a partir de hoje, de agora, eu vou começar a fazer alguma coisa no bem. E utilizando a vontade, sair e fazer. Nem sempre sair do lugar onde está, mas sair do estado de comodismo e fazer. Às vezes sair do lugar, ir a uma instituição, ir a um lugar onde pode servir, no próprio trabalho, em casa, fazer alguma coisa. Porque não basta ouvirmos uma preleção que nos emociona, que nos envolva, não basta apenas que nós leiamos um bom livro. Já é um ponto de partida, sem dúvida alguma. Disse-me um amigo, mas já é um ponto de partida. Sim, é um ponto de partida, sim. Mas é só o primeiro passo. É preciso que nós nos esforcemos com decisão e vontade para prosseguir nos passos seguintes, porque podemos não sair daquele passo, que é o passo da sensibilização. A palestra, o livro, nos sensibiliza, mas nem sempre sensibilizados fazemos alguma coisa. Nós temos que decidir. Eu decido que a partir de agora, de hoje, mova-se céus e terras, mas eu vou fazer o que eu preciso fazer para fazer alguma coisa no bem. Nós, muitas vezes, elegemos outras coisas que não são mais importantes. Elegemos compromissos, outros e diz assim, eu trabalho bastante, eu tenho direito ao meu descanso. Sim, mas o descanso excessivo é uma ferrugem que vai se formando nas engrenagens da alma. Se nós só repousamos, só descansamos e nos preparamos apenas para o trabalho material, nós estamos correndo sério risco de colocarmos nas engrenagens da alma esse corrosivo que vai nos atormentando. Eleger um dia para trabalhar, um dia da semana, para fazermos uma visita fraterna, participarmos de uma equipe que trabalha com visitas às famílias carentes, com cesta básica. Seja qual for a atividade, um dia da semana a gente não consegue. Eleger um dia para estudar, para trabalhar, não dá para fazer isso. Então, realmente, estamos gravemente enfermos. Estamos estagnados num processo que vai nos levar a problemas emocionais mais graves e dificuldades no futuro. Porque estamos com a oportunidade justamente para melhorar. Se nós não a utilizamos, é como se rejeitássemos o remédio que vai nos auxiliar. Louvam na rua o equilíbrio e a serenidade. E às vezes, dentro de casa, disputam campeonatos de irritação. Então, às vezes, a gente na rua, né, a gente louva o equilíbrio, a serenidade, tudo, mas e como nos comportamos? E naquele círculo onde nós estamos acostumados a viver com as pessoas? Como estamos fazendo? Como estamos nos comportando? Estamos sendo grosseiros? Somos disponíveis para a nossa família, para os nossos amigos e irmãos? Ou somos egoístas? Só queremos receber ou só queremos sossego numa indiferença doentia? O que nós estamos fazendo? Será que aquele tempo ou aquela energia que nós dispensamos para ajudar aquele familiar que muitas vezes nunca muda, está sempre do mesmo jeito, sempre repetindo os mesmos erros, será que nós estamos aborrecidos com isso? Lembremos que a mudança é uma obrigação do outro, um dever dele.
Auxiliá-lo é o nosso dever, sem cobrar qualquer resultado. O dever jaz à frente, a oportunidade de elevação surge brilhando. Os recursos enfileiram o êxito e as realizações chamam urgentes, mas preferem a fuga da obrigação, sob pretexto de que é preciso cautela para evitar o mal, quando o bem francamente se bate à porta. Então a oportunidade surge, o dever aparece, mas a gente fala, não, eu tenho que ponderar. De repente eu entro numa atividade dessa, né? Será que é o melhor para mim? Tal, e se eu estiver entrando num campo que não é melhor, o melhor? Se estiver, a gente pondera e deixa. A gente reflete, medita e fala, não é para mim. Mas não procurar fazer nada a título de que sempre vai encontrar coisa negativa, isso é uma desculpa que nós encontramos. Ah, mas eu vou começar a trabalhar lá, todo mundo começa a implicar comigo. Mas se em todo lugar que eu vou implicam comigo, será que o problema está nos lugares, nas pessoas, ou está em mim? Que em vez de me colocar disponível, vou para as situações apenas para exigir, para querer, para mandar, de preferência que eu mande, não que eu obedeça. Então há um erro de interpretação minha nessa necessidade do crescimento. Trabalho, ação e aprendizado, melhoria. Então, se a gente trabalha, tem ação, tem aprendizado e tem melhoria. Na inércia, não. No sossego da nossa ociosidade, não vamos encontrar nem aprendizado e nem. Não te ponhas à espera deles a imaginária incapacidade de procurá-los, à vista de imperfeições e defeitos que te marcaram ontem. Exatamente. Ah, eu não sou digno. Não sou digno, não, porque eu errei, cometi um erro muito grave, né? Ou estou errando, ou erro. Sim, somos todos espíritos imperfeitos. Sem quem não errou nesta vida já errou gravemente em outras. E nesta mesmo, sem percebermos quantas vezes cometemos erros, sem entender a gravidade e a profundidade deles. Mas o que Deus quer de nós? Esforço, trabalho contínuo, ação para prosseguirmos em frente. Realização pede apoio da fé. Mãos à obra. Não dá para a gente ficar, né, mais naquela situação assim de não sei se eu vou, não sei se eu faço. Mãos à obra, a gente só vai aprender fazendo. Tudo o que serve para corrigir, elevar, educar e construir nasce, primeiramente, no esforço da vontade, unida à decisão. Então, para que nós possamos iniciar o nosso projeto de felicidade, é necessário decisão, né? É necessário é, o empenho da vontade para que a gente, através da singela contribuição que possamos dar a alguma coisa, a alguém, a algum lugar, possamos então aí crescer e melhorar como espírito aprendizes que somos. E assim então, vamos mergulhar no clima doce, amoroso, fraterno, que nos ajude a buscarmos a paz que nós precisamos. Recebemos de Jesus as vibrações que nos envolvam o espírito, trazendo-nos conforto, que nesse instante toma conta da nossa alma. Uma atmosfera amorosa paira sobre nós. As luzes do infinito amor de Jesus, nesse instante, nos brindam com uma claridade que ilumina os nossos olhos espirituais. E assim, os problemas que estamos enfrentando começam a encontrar solução na visão modificada que vamos adquirindo. Vamos receber os fluidos, as energias, as vibrações de cura, de bem-estar, de harmonia, que atingem a nossa alma e de melhoria para o nosso corpo, para o nosso espírito. Melhoria das condições físicas, emocionais e espirituais. Assim, seja qual for a problemática que estamos enfrentando, procurando os meios aqui no mundo para a resolução dos nossos problemas, a medicina, as ciências psicológicas e outras, mas também submetendo-nos ao amor divino,
possamos receber dele as forças para prosseguirmos com o nosso crescimento. E sensibilizados por essa vibração amorosa, queremos dizer àquele que é a razão de nossas vidas, de nossa luta, de nosso esforço, nosso Mestre Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos.